Olá, você que nos vê e nos ouve, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre auditoria no SUS. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e terapeuta holístico. E é uma honra estar aqui com vocês no episódio de hoje. E para esse episódio, recebemos com muita alegria as nossas convidadas, o Edneide e a Ana Lúcia, que ambas são assistentes sociais, especialistas em gestão e serviços de saúde e com 39 anos de saúde, inclusive do momento pré-SUS. Sejam bem-vindas. Obrigada, prazer estar aqui. Então, no Nepcast de hoje vamos falar sobre auditoria no SUS, que é um momento, um espaço muito importante no processo de construção da saúde pública, né? Então, de antemão, gostaria que vocês falassem um pouco do papel da auditoria no SUS dentro do organograma, né, da saúde pública. Bom, a auditoria no SUS ela foi normatizada a partir de um processo que se deu no primeiro governo Lula, que foi com o Participa SUS. Foram criados vários mecanismos de participação e controle social, e entre eles a auditoria no SUS de uma forma mais ampla, não só a auditoria para verificar contas médicas, como existia antes, e era um procedimento exclusivamente realizado por médicos do sistema, de saúde, mas também uma forma de qualificar a gestão e de aprimorar a participação social. Então, em resumo, assim, a auditoria no SUS, ela começou a existir de fato como um processo participativo, um processo que visa qualificar a gestão e garantir a participação das pessoas nessa qualificação do Sistema Único de Saúde. Pois é, gente. Primeiro eu quero dar bom dia, dizer que a gente está muito feliz no ambiente que a gente se encontra, parabenizar a equipe que conseguiu montar dentro da própria secretaria toda essa estrutura de estúdio, fora que pessoas maravilhosas que estão à frente desse projeto. Então a gente hoje tem aqui a voz sempre doce do nosso amiguinho, que faz a entrevista, e aí a gente tem um tema complexo para tratar, mas, ao mesmo tempo que ele é complexo, é muito importante que a gente tenha essa oportunidade para estar aqui dizendo o que é auditar dentro de um sistema único de saúde. Primeiro que na hora que a gente está auditando em Caruaru, a gente faz parte de um sistema nacional. Então, a auditoria de Caruaru ela é um componente municipal de uma auditoria nacional. Isso é uma coisa muito importante, porque a diretriz é única. Antes, como o Edneide falou, a gente se limitava dentro do SUS a ver os procedimentos realizados, se os recursos aplicados eles estavam compatíveis e se tinha sido cumprido aquele procedimento. Hoje, é bem ampla, como disse o Edneide, porque vai verificar todos os atos de gestão. Então, a gente tem essa autonomia, enquanto auditor do SUS, de estar verificando todas as atividades e de estar contribuindo, na hora dessa verificação, com a qualificação da gestão. Então, não é aquela auditoria fiscalizatória, e sim uma auditoria de construção, de qualidade, para que o cidadão ele tenha um melhor acesso dentro do SUS. Eu consigo compreender, inclusive enquanto profissional do SUS, de que nós estamos em constante evolução, em constante reformulação. Eu queria compreender melhor o que é que tinha antes
do que a gente tem hoje de auditoria e o que é que a gente teve enquanto avanço, né, desse marco histórico que vocês colocaram para cá. Bom, eu gostaria de colocar o seguinte: o que existia antes na estrutura do antigo INAMPS, né, que foi antes do SUS, existia prestadores de serviços, existiam médicos auditores que fiscalizavam o cumprimento daqueles serviços oferecidos à população, né? Então, de uma forma muito pontual e muito voltada para a questão do atendimento médico, era em cima do procedimento. A partir da criação da auditoria do SUS, essa visão foi bastante ampliada, porque não só a verificação de procedimentos e processos de trabalho, mas também a qualidade dos serviços, a questão dos recursos financeiros, a questão da participação das pessoas nesses processos, né? Então, as diretrizes e objetivos do SUS, eles devem serem observados pelo auditor. Que também uma grande mudança é que hoje, né, a partir do Participa SUS, a auditoria não é mais um procedimento de um profissional. A auditoria tem um olhar multidisciplinar, né, e verifica vários processos e não atos específicos de profissionais. É processo de trabalho, é qualidade, é resultados, entendeu? É a utilização dos recursos. Então, é uma visão mais ampla. E esses resultados, eles são publicizados. O controle social, né, via Conselho Municipal de Saúde, tem acesso a essas informações. Os resultados também são publicados em audiência pública há 4 meses, né, naquele cumprimento da Lei 141, que tem que ser colocado em audiência pública todas as ações e serviços realizados pela gestão. É um ato complexo porque, na hora que você vai auditar esses processos de governança do SUS, você começa pela legislação. Então, se você trata da atenção básica, você tem que levantar todos os dados da legislação que organiza a atenção básica e, partindo disso, você vai verificar se, dentro do nosso sistema, aquilo que está posto, ele realmente é compatível com o que diz a legislação. Aí a gente pergunta, e de onde é que parte tudo? Geralmente, os dados que a gente faz análise, os dados epidemiológicos, os dados que chegam através da ouvidoria do SUS, que aí, se tem muita reclamação de um serviço, a gente coloca o olhar naquele serviço e a gente começa a fazer um levantamento, e a partir do levantamento a gente verifica se há ou não a necessidade de ser feita uma auditoria naquele setor. Então, na hora que a gente faz essa auditoria, que é um procedimento burocrático, a gente dá a oportunidade do contraditório, que isso é muito importante. Então, a gente verifica que tem irregularidade, a gente verifica que possa ter irregularidade, não é nem que tem, e aí a gente passa para o auditado para que ele responda sobre aquelas questões que foram levantadas, que são possíveis irregularidades. Então, o ato do contraditório a gente considera que é importantíssimo no procedimento da auditoria. E aí, quem foi auditado, né, tem a oportunidade de se justificar ou de explicar o que foi que aconteceu, e aí volta essa resposta para a equipe de auditoria analisar, e ao final da auditoria, o que é que acontece? A gente, em cima daqueles problemas que realmente verifica-se ato irregular, a gente orienta para que a gestão regularize esses atos. Então, é uma oportunidade ímpar de governança,
porque dentro da própria gestão, ela tem a possibilidade de regularizar aquele ato e de qualificar a gestão, que muitas vezes um gestor ele não tem a condição de diariamente estar vendo tudo que acontece no sistema. Então, o olhar apurado do auditor ajuda muito no planejamento e na gestão. Então, a gente considera que a auditoria realmente faz parte de um avanço grande, né, dentro do SUS e que contempla, ela está contemplada dentro da participação estratégica de saúde, colaborando para que a gente qualifique cada vez mais o acesso do cidadão ao direito à saúde. E quem exerce essa função de auditoria? Você fala na composição da equipe da auditoria. Isso. A equipe da auditoria ela é multidisciplinar, né? No caso da auditoria de Caruaru, nós temos médica, Alice, temos assistente social 2 e uma psicóloga sanitarista, todos com especialização em saúde pública. Muitas vezes acontece uma auditoria técnica, por exemplo, a gente vai verificar o funcionamento de um laboratório. Então, a gente tem a possibilidade de, dentro do sistema, a gente convocar peritos do próprio sistema ou de fora para que veja a regularidade daquele ato, porque tem atividades que são altamente específicas. A nível municipal, estadual? É isso. Você pode convocar peritos, né, para que sejam auxiliares daquele procedimento de auditoria. E também acontece outra situação. Por exemplo, a gente, enquanto auditor de Caruaru municipal, a gente pode ser convocado para fazer auditorias compartilhadas com o Estado ou com o governo federal. Isso é muito comum também. Então existe uma conexão entre município, Estado e unidade federativa. Isso. Nesse processo. Tanto é que o sistema ele é um sistema nacional e tem a composição estadual e tem a composição federal, estadual e municipal, que eles consideram como um componente único e que aí os auditores estão à disposição do sistema nacional. Quais são as aproximações e os distanciamentos que esse processo de auditoria tem com relação ao controle social? Olha, eu acho que a gente funciona bem com o controle social, porque a cada auditoria, o relatório final, ele segue para o Conselho de Saúde tomar conhecimento. E acontece, inclusive, se houver irregularidades que sejam do âmbito de improbidade administrativa ou algo do tipo, existe uma legislação que obriga o auditor a comunicar ao Ministério Público. Então, isso faz parte, né, da nossa ação. E por isso tão importante o acolhimento da auditoria dentro da gestão, porque é a possibilidade de correção do ato em tempo hábil. Em tempo daquela gestão, está dizendo, olha, eu tive um erro. Até porque o gestor público, ele tem legalmente a possibilidade de rever o seu ato. Então, na hora que você, enquanto auditoria, você identifica uma irregularidade de qualquer âmbito, você tem a possibilidade de estar dizendo ao gestor, olha, você pode corrigir com essa prática. Então, realmente, eu acho que são práticas de governança importantíssimas. Eu acho que essa questão que a Ana colocou mostra quanto é importante a auditoria e quanto é importante desmistificar que a auditoria é uma coisa com caráter punitivo, policialesca, né? A auditoria no SUS, ela não tem esse papel. Ela tem o papel de melhorar o SUS, né? Apontar inconsistências para que sejam corrigidas e, no final de tudo, garantir que o controle social tenha acesso também a essas informações, a esses relatórios, tanto é que, além de ser encaminhado para a população em geral a cada quadrimestre, cumprindo a Lei 141, como eu já tinha colocado, né?
esses relatórios, esses encaminhamentos da auditoria são colocados em audiência pública pela gestão. Então, assim, eu acho que isso dá um empoderamento muito importante para o controle social, porque ele sabe o que está sendo feito, está vendo que a gestão ela tem tomado as providências para corrigir erros ou inconsistências, né? E assim, eu acho que cada vez está melhorando o controle social. É um papel importante que poucas pessoas veem em auditoria, né? A auditoria no SUS, ela tem um caráter bem diferente, né? A intenção sempre é aprimorar a assistência, os processos de trabalho, para que a população tenha o SUS que a gente sonhou e que a gente vive diariamente lutando para que ele aconteça de forma que garanta saúde integral à população. E que termina sendo um desafio cotidiano, né? Muito, diariamente. Como vocês estão apontando, a auditoria não é um momento isolado, né, dentro do processo de trabalho do SUS. Pelo contrário, é algo que constantemente, cotidianamente, precisa acontecer. E no exercício dessa função, a gente tem alguns cuidados. Primeiro, com a identidade das pessoas, né, que estão ali naquele momento sendo auditados. E quando a gente funciona com uma auditoria interna, que é no caso quando a gente faz a auditoria do Sistema Municipal de Saúde, a gente também não está denunciando, né, os erros, e sim a gente orientando a gestão para a correção de erros. Então, acho que isso é o principal diferencial de quando a gente recebe uma auditoria do Sistema Nacional, que aí vem mesmo com a possibilidade de punir, de cobrar multa, de fazer, né, esses atos corretivos, e também do estadual sobre o município. Quando a gente funciona internamente, a gente está dando à gestão a possibilidade de correção do seu ato. Vocês poderiam apontar, dentro da experiência que vocês têm, experiências exitosas relacionadas ao processo de auditoria? Sim. A gente teve uma experiência que foi uma das primeiras aqui, que foi bem... Estava na imprensa, foi num período que a gente tinha muita morte de mulheres dentro da maternidade, no momento do parto. E aí houve um caso, né, que o cidadão chegou e veio fazer a denúncia dentro do sistema de auditoria. E aí toda a auditoria foi feita e foi verificado, porque aí no caso foi um ato médico e o perito tinha que ser um médico, para dizer se realmente, chegar ao finalmente, né, com os exames e tudo mais, e foi verificado que realmente não houve erro do serviço naquele atendimento. Então era um momento de muita cobrança em cima do sistema municipal. Muita comoção, né, pelo caso de uma morte materna. Né? Isso. E hoje a gente, graças a Deus, conseguiu evoluir, né? Por conta disso e de outros, a gente hoje tem uma maternidade bem estruturada em Caruaru, que pela determinação de governança, né, a gente evoluiu para resolver esse problema, não só respondendo a essa auditoria, mas com a preocupação de realmente construção de um serviço de atendimento à mulher adequado e digno. Qual é o principal desafio que vocês conseguem apontar sobre o processo de trabalho de auditoria? Olha, a gente tem um desafio enorme. Primeiro, a aceitabilidade dos técnicos, que tem um cotidiano muito pesado e, de repente, lá vem uma burocracia de responder um relatório de auditoria que termina sendo, olha, eu tenho que atender porque hoje eu tenho tantos pacientes, e essa história, ela termina se conflitando, né? A burocracia com o cotidiano pesado de quem é trabalhador de saúde. Esse é um desafio enorme, que é a gente cumprir o que está lá colocado naquele relatório, que é uma oportunidade de eu estar esclarecendo o que foi que aconteceu, e aí o profissional não vê isso como uma oportunidade, e sim como uma cobrança, às vezes até que ele não quer cumprir, porque não tem tempo para cumprir. Alguma punição, né? Exatamente.
Então, tem uma certa resistência dos técnicos em aceitar a auditoria. E tem a ver com essa compreensão, né, que é um ato de governança e qualificação da gestão. Eu acho que tem uma coisa importante a acrescentar. O que é que define um processo de auditoria? A partir de que a gente define, né? Isso é uma coisa que a gente acha muito importante colocar, porque a gente vive estudando, né? Estudando e analisando. Então, nós trabalhamos com relatórios de ouvidoria, nós recebemos relatórios de ouvidoria, e a partir dos relatórios de ouvidoria, a gente abre ou não um processo de auditoria, de estudo sobre aquela demanda. E também dos dados epidemiológicos. Eu ia colocar. Então, um deles é a ouvidoria, outros é a análise dos dados epidemiológicos, né? Por exemplo, a gente tem um caso ou vários casos de morte de óbito infantil ou de sífilis congênita, né? Então, no caso de abrir um estudo até para alertar o sistema de por que é que isso está acontecendo, tentar identificar para correção. São dados sensíveis, né? Sensíveis à abertura de processo. Então, assim, é bem interessante porque nem sempre, né, quem está no dia a dia da gestão tem essa oportunidade de estar analisando. A demanda de gestão ela é muito forte, né? É uma rotina muito pesada. E a auditoria tem essa possibilidade de trabalhar especificamente com isso, né? E trabalhando nos diagnósticos que são apresentados, nos levantamentos de produção de serviços também. Às vezes a gente observa que tem uma demanda muito grande para determinado serviço e aponta para a necessidade de ampliação. Então, a auditoria ela vem para colaborar e qualificar a gestão. Se a gente pensar agora numa projeção futura, quais são os impactos que esse processo de auditoria pode ter para o SUS do futuro? Olha, eu acho que a gente tem muito a contribuir com o acesso do cidadão. Então, o direito à saúde, que ele vem sendo cada dia mais dificultado, né? Até porque parece que o SUS tem passado por uma crise não só financeira, mas do ponto de vista mesmo ideológico, né? A gente vê que existe uma onda de privatização da saúde enorme, de privatização, antes era dos serviços, agora dos trabalhadores. A maioria dos trabalhadores são disponibilizados agora para o SUS através de empresas, através de consórcios, organizações sociais, que muda completamente a organização do SUS. Então, a auditoria é o momento da gente estar aqui, olhando, observando, verificando e dando ao futuro a possibilidade de dizer: a gente não vai errar, a gente não vai seguir o caminho errado, a gente vai seguir o caminho que é do direito do cidadão. Não é fácil, porque essa construção ela está num processo muito difícil de garantia mesmo desse direito, como a gente pensou lá atrás, em 1988, o direito como dever intransferível do Estado. Então, a gente vê que até as atividades fins, em alguns municípios, ela está sendo contratada para ser feita por profissionais, por empresas, por OS. Isso tem mudado muito o nosso perfil. E eu acho que principalmente diminuindo o poder da população em opinar, né? E garantir realmente uma qualidade maior, porque fica cada vez mais distante, né? Esse exercício de cidadania, de participação, na medida em que eu estou lidando com um ente que não é público, não é meu, mas os recursos do cidadão estão nessas entidades. É uma coisa que a gente
lamenta, né? Eu acho que a gente também, enquanto sociedade, não está se organizando para ver o que é isso e de que forma poder participar, questionar ou até contribuir para que isso funcione de fato em benefício da sociedade, da população. Garantindo acesso igualitário, garantindo para todos, como a gente lutou tanto para que fosse o SUS que temos hoje. Eu ainda acrescentaria um outro desafio aí para o nosso futuro, que é a informatização dos processos, inclusive dos processos de cuidado, né? É exemplo do que a gente vivenciou aí muito recentemente com relação ao teleatendimento e outras tecnologias que remotamente auxiliaram esse processo de acesso ao usuário a um serviço de saúde, mas em contrapartida a gente não tem o estímulo a uma visão crítica sobre como é esse acesso e como é essa garantia de direitos que esse usuário tem dentro desse serviço e como é que ele pode pensar para poder contribuir para que esse processo de cuidado que ele recebe, ele também tem uma parcela de participação. Então, eu acho que é muito sensível quando a gente pensa ainda, infelizmente, o papel do controle social e a importância desse espaço, inclusive para essa percepção recente e muito mais alinhada, muito mais integrada de auditoria que a gente tem hoje. Pois é, longe a gente tem que ver o que? A democracia. Então eu considero que tudo que a gente falou aqui se resume numa coisa. É que a gente tem que buscar o fortalecimento da democracia no nosso país. E aí, essa democracia dentro da auditoria, a gente vai tratar de quê? Tem que ter um fortalecimento do Conselho de Saúde para compreensão maior desse processo. A gente tem que tornar as audiências públicas mais participativas, que não são. E também as próprias conferências de saúde, que são momentos ímpares, da gente estar discutindo também os procedimentos que acontecem na auditoria. A gente considera que se a gente conseguir fortalecer a participação social, a gente vai estar contribuindo muito para a democracia no nosso país. Eu acho que se a auditoria, enquanto processo, né, ela for vista como um setor ou uma ação que vem contribuir para melhorar o SUS, ela deveria ser mais valorizada em todas as instâncias de governo. Porque a gente tem pouquíssimos municípios do Porto de Caruaru que tem um componente municipal de auditoria. E, assim, desconhecem a importância disso e quanto essa é uma atitude que qualifica a gestão. Aprimora a participação social, porque também o controle social ele tem acesso aos relatórios, eles têm um olhar à disposição deles, né, qualificado também para quando vem alguma demanda social. Então, assim, a gente torce e luta muito para que a auditoria ela seja ampliada, né, para os demais municípios que ainda não têm. No estado de Pernambuco, como a Ana falou, pouquíssimos municípios têm um componente municipal estruturado. E principalmente com auditores que foram selecionados via concurso público, que aí tem essa independência de pensar, né? Porque, assim, muitas vezes o auditor, quando ele é contratado, ele é obrigado a não colocar algumas coisas em relação à iniciativa privada, à rede privada, porque não é conveniente, né? Então, assim, é muito importante que se tenha essa visão da auditoria primeiro, né? Que é um componente de participação social, qualifica a participação social, qualifica os processos de gestão
à medida que você contrata e você executa, e você não tem esse tempo de gestão para estar avaliando, né, como a Ana estava colocando. Então, assim, a gente espera que a auditoria ela seja mais conhecida, né, o componente de auditoria do SUS, mais conhecido, mais divulgado, e inclusive mais utilizado, inclusive pelo controle social e pela gestão, né? A gestão eu falo de uma forma geral. A gente vê que nos 3 níveis de governo tem poucos processos de auditoria específicas para qualificação. Geralmente as pessoas, os auditores, se voltam mais à questão dos contratos, dos convênios, e não dos processos internos de gestão. Então, acho que Caruaru é um exemplo, né, de funcionamento de auditoria do SUS. Infelizmente, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio. E foi, sem dúvidas, uma conversa muito esclarecedora e muito provocadora sobre a importância desse processo tão benquisto ao SUS. Então, queria agradecer a presença de vocês por estarem aqui e queria deixar o microfone aberto para vocês agradecerem a nossa audiência também. Olha, sempre é muito oportuno estar aqui. A gente acredita que isso vai ser ouvido por mais pessoas e aí a gente vai estar provocando os trabalhadores de saúde a uma maior aceitação dos processos de auditoria com uma visão mais diferenciada, com uma visão de qualificação própria enquanto setor, enquanto profissional e enquanto gestão. Então, acho que isso é uma grande oportunidade. Muito obrigada. E, mais uma vez, parabenizar pelo NEPcast, que a gente hoje está aqui vendo funcionar de forma brilhante. Parabéns. Bom, eu vou começar pelos parabéns pelo NEP também, né? Vocês hoje estão com uma estrutura adequada, muita acolhedora e com as condições bem melhores, né? Mais adequadas de funcionamento. Realmente ficou maravilhoso. Gostaria de parabenizar a gestão e vocês, que são os militantes, né, dessa área, e dizer da satisfação que a gente tem sempre quando vem aqui, porque a gente tem uma experiência acumulada de muitos anos. Nós somos da época que era SUDES ainda, né? Era um sistema descentralizado, não tinha garantia de recursos, não tinha participação social. E eu acho que a gente tem essa necessidade sempre de estar dividindo, compartilhando a experiência. Porque quem não viveu o processo, às vezes não valoriza o produto que tem hoje, né? O que a gente tem hoje de garantia de direito na Constituição de participação social foi um processo de luta muito grande, de muitos trabalhadores, de muitos usuários. Então, assim, eu acho muito importante ter esse registro de pessoas que participaram desse processo, tanto na questão do planejamento, quanto na participação social, e agora na auditoria, que também é uma coisa que fortalece o controle social e fortalece a gestão. Muito obrigada pelo convite. Eu queria agradecer a vocês por receber esse chamado e que, inclusive, em nome do Núcleo de Educação Permanente, eu agradeço a vocês. E, inclusive, a gente está nesse espaço, né, diretamente dos estúdios da Secretaria de Saúde de Caruaru, por conta do trabalho de vocês, que desde os primórdios andaram para que a gente pudesse correr. Então, sintam-se muito satisfeitas e orgulhosas que a gente tem esse espaço de discussão por pessoas como vocês, que militaram, que bateram o pé e que garantiram o SUS que a gente tem hoje. Então, a gente sabe que a gente precisa avançar muito, com certeza, mas a gente precisa também ser muito grato e muito orgulhoso de tudo que a gente já conquistou. Verdade. Parabéns. Então a gente finaliza o nosso NEPcast de hoje com mais um tema importante sobre auditoria no SUS.
Agradecemos aos nossos convidados e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru e @nepcaruaru. Até a próxima!